Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook e noutras redes sociais. Agradeço que partilhem, que coloquem gostos e, sobretudo, que subscrevam o canal da radiotransforma.net no YouTube. Basta clicar sobre subscrever, é gratuito, é fácil e ajuda muito a difusão deste projeto. Falamos hoje exclusivamente dos Estados Unidos da América, que vão ter uma eleição no próximo dia 3. A eleição já está a decorrer, há voto antecipado, há voto por correspondência, o sistema eleitoral americano é muito flexível e inclusivamente nem sequer permite o apuramento dos resultados, pelo menos desta vez. Não será fácil ou será praticamente impossível apurar os resultados na noite eleitoral do dia 3 de novembro. Devido aos votos por correspondência, porque foi decidido que os votos que chegassem até 3 dias depois teriam de ser contados. Portanto, não será ainda no dia 3 de novembro que iremos ter resultados absolutos. No entanto, já as sondagens e particularmente aquilo que se tem passado nos últimos tempos indicam que Joe Biden será o vencedor. Isso é o vencedor porque ele está, de uma maneira geral, à frente na generalidade dos Estados, está à frente, nomeadamente, no estado da Califórnia e no estado de Nova Iorque, que tem uma boa percentagem do eleitorado, enquanto que confortável para Trump no conjunto dos estados, só praticamente o Texas. O Texas elege 38 delegados à convenção, que elege o presidente, e a Califórnia 55. A Califórnia é o estado que mais representantes elege. Por sua vez, Nova Iorque elege 29 deputados. Portanto, parece que Biden tem uma vantagem particularmente nestes dois grandes estados e relativamente, comparando com outros estados, particularmente com o Texas, que é o estado que vem a seguir com mais representantes, 38, parece que Biden tem a vitória assegurada. No entanto, não é assim, devido ao sistema eleitoral americano. Já sabemos que não é democrático, não tem uma representação proporcional, os representantes são eleitos por Estado e não por voto individual, por cabeça, e, por outro lado, há estados que mudam frequentemente. Estamos a falar particularmente de estados como o Wisconsin, a Florida, a Pensilvânia, o Arizona, o Colorado e agora a Carolina do Norte, que são os chamados swing states, isto é, os estados balanceadores, os estados que balanceiam para um lado e para o outro, e desses o mais importante é, sem dúvida nenhuma, a Florida. A Florida elege 29 representantes ao colégio eleitoral, o mesmo precisamente que o estado de Nova Iorque. Portanto, há apesar de tudo, há uma incerteza sobre os resultados eleitorais, embora Biden pareça ir à frente. Pensamos que este último debate foi relativamente favorável a Biden, sobretudo porque não lhe foi prejudicial. Nos debates anteriores
Trump foi absolutamente desastroso, foi agressivo, foi insultuoso, foi baixo. Neste, houve um pouco mais de civilidade no debate e aí Biden conseguiu, pelo menos, não perder. E isso é muito importante quando se vai à frente. Por outro lado, Biden acaba de tirar o seu coelho da cartola. E o coelho da cartola é a distribuição de vacina gratuita contra a Covid-19 aos americanos. Pensamos que este anúncio, em vésperas da eleição, é um anúncio decisivo para fazer pender os resultados a favor de Biden. Até porque ainda hoje são mais de 70 mil infectados, são mais de 1000 mortos. A muito curto prazo, os Estados Unidos estarão nos 250 mil mortos por Covid-19 e, portanto, a tragédia do Covid-19 que Trump não soube enfrentar, enfrentou com arrogância, ele desprezou o uso da máscara, desprezou cautelas e isso certamente que pesará, pelo menos no eleitorado com o mínimo de sensatez, dentro desses estados swing. E pensamos que Trump já não terá outro coelho da cartola para tirar que seja possível de contrapor a este coelho da cartola de Biden. Trump tinha prometido a vacina para antes do dia 3, afinal de contas agora já está a prometer para o final do ano e depois dirá outra coisa, mas já para o final do ano é algo que o desacredita, porque ele sempre, desde há meses, que tem vindo a dizer que a vacina estaria pronta antes de 3 de novembro. Portanto, Trump está desacreditado relativamente à Covid e, por outro lado, Biden lançou agora um grande argumento a favor do voto nele, com a promessa de tornar gratuita a vacina da Covid nos Estados Unidos da América. Trump teve ainda, recentemente esta semana, uma vitória ao conseguir que o Sudão do Norte fizesse um acordo de paz com Israel. Ele vai apresentar isso agora esta semana, certamente, e ainda antes das eleições, mas neste momento já não terá grande significado para os resultados eleitorais, até porque provavelmente este fim de semana quase todo o eleitorado se terá decidido. Neste fim de semana, no início da semana, só 6% do eleitorado não estava decidido, contra quando foi o duelo Hillary Clinton-Donald Trump, contra 10% nessa altura, agora apenas 6%, e neste momento é praticamente impossível a Trump recuperar a desvantagem, sobretudo atendendo à promessa de Biden. Agora, é curioso saber o que espera os Estados Unidos no caso de um e do outro vencer. Por um lado, ao contrário do que a generalidade das pessoas pensa, a China aposta muito na vitória de Trump. É estranho, parece que Trump tem uma agressividade enorme em relação à China e inclusivamente a guerra económica que tem desencadeado em relação à China provoca a hostilidade manifesta do poder chinês. No entanto, a verdade é que a China tem interesse em que Trump continue. E tem interesse porque Trump, no fundo, é um indivíduo produto da terceira revolução industrial. Ele é um construtor civil. Ele continua a apostar no carvão,
num momento em que todo o mundo aposta nas energias limpas, ele continua a apostar no carvão. Ele continua a apostar no modelo industrial antigo, com os carros à moda antiga, consumindo muito, desprezando completamente as alterações climáticas e desprezando completamente a nova economia destinada a combater as alterações climáticas. Ora, isso significa que os Estados Unidos se irão atrasar dramaticamente relativamente à China, que percebeu onde é que está o futuro, ao contrário de Trump. Biden, pelo contrário, tem assessores que lhe permitem perceber que estamos numa outra revolução industrial. A terceira revolução industrial já foi há muito e o carvão e o aço também já foram. Portanto, aquilo que é necessário criar é uma nova economia em que as novas tecnologias e a inteligência artificial têm cada vez mais um papel relevante. Ora, Biden e o círculo das pessoas que o aconselham percebe isso, e a China percebe também que isso lhe será mais desfavorável num combate económico. E por isso prefere Trump, que arrastará os Estados Unidos para um desastre a longo prazo. No final destes 4 anos, os Estados Unidos estarão irremediavelmente atrasados em relação à China, e a China será já de maneira folgada a primeira potência industrial do mundo. Terá o primeiro produto interno bruto per capita do mundo, apesar dos seus cerca de 1.350 milhões de habitantes. Portanto, cerca de 5 vezes, quase 5 vezes a população dos Estados Unidos. Mas a população dos Estados Unidos é também uma desvantagem relativamente à China. Iremos agora enumerar aquilo que consideramos as vantagens e desvantagens no que toca à luta pelo domínio económico e, no fundo, pelo domínio do poder a nível mundial. Há uma primeira e decisiva vantagem na China. É que a China converteu-se a um capitalismo misto. Isto é, a um capitalismo que é simultaneamente de Estado e de iniciativa privada. Isso faz com que os recursos da iniciativa privada sejam conjugados com os recursos do Estado e a capacidade criativa dos dois lados seja aproveitada. E faz com que o Estado tenha um grande papel na distribuição da riqueza, ao contrário do que sucede nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Estado é um Estado relativamente frágil, não tem grande poder de direção económica, não tem poder económico, ao contrário do Estado chinês. O Estado americano não tem empresas suas com relevância. Portanto, o Estado americano apoia e assenta na iniciativa privada, e isso faz com que as flutuações da economia sejam muito mais sensíveis e faz com que não haja uma força centralizada que projete o país para o futuro. Por outro lado, a China tem uma direção política também centralizada, o que poderia ser até uma desvantagem, porque o poder estaria nas mãos de um só homem, mas na realidade não é isso que sucede. Na realidade, Xi Jinping não está só. Ele tem o Comitê Central, tem um grupo de pensadores que se reúne anualmente numa cidade a cerca de 2 horas de Pequim, que se reúne anualmente para discutir o futuro, para analisar o passado e discutir o futuro. E esse grupo que os Estados Unidos não têm é um grupo de sábios, de políticos, de cientistas que são decisivos para uma vitória nesta luta
pelo poder económico, pela prevalência a nível mundial entre a China e os Estados Unidos. É óbvio, como é óbvio, Xi Jinping é um dirigente muito mais sábio do que o ignorante, o inculto Trump, que pensa que as jogadas da construção civil e a corrupção que ele desenvolveu na área da construção civil se podem transformar em jogadas a nível mundial e em corrupção a nível mundial. Já não é isso, não estamos nesse tempo e uns Estados Unidos com Trump seriam uma tragédia para quem ama a liberdade. Agora, a China tem vantagens também no planeamento a longo prazo, coisa que os Estados Unidos não conseguem. A China vai entrar agora no 14º Plano Quinquenal e os resultados do 13º Plano Quinquenal, apesar da Covid-19 e apesar de todos os problemas que a China tem tido, com o Estado centralizado tem tido, apesar, e inclusivamente devido ao boicote que os Estados Unidos têm desenvolvido contra a economia chinesa, apesar disso, a China este ano vai ter um crescimento do PIB em cerca de 4,9%, enquanto que os Estados Unidos vão ter um decréscimo do PIB provavelmente em 9%, 10%. Portanto, a China dá um salto no que toca à competitividade com os Estados Unidos e esse salto é absolutamente irreversível. E está a planear de uma maneira decisiva o futuro através da implantação do 14º Plano Quinquenal, que começará em janeiro do próximo ano. Claro que a China balança entre o confucionismo, no fundo Xi Jinping parece uma espécie de imperador cujo poder vem de Deus, e o marxismo, com características soviéticas, em que o poder vem do povo, pelo menos teoricamente do povo, vem do povo e é exercido a favor do povo e pelo povo. Ora, apesar disso, há um grande controle popular, particularmente do Comitê Central do poder de Xi Jinping, que não se pode considerar como verdadeiramente um imperador. Agora, ao longo dos tempos e neste momento, a China tem vantagens em várias áreas. Vantagens na inteligência artificial, vantagens nas novas tecnologias. Não há dúvida nenhuma que os computadores e os telemóveis chineses são de longe de superior qualidade aos telemóveis americanos. O mundo, e particularmente até os Estados Unidos, estão dominados pela tecnologia da Huawei e da Xiaomi. Tem também, já está a desenvolver aquilo que era quase um monopólio dos Estados Unidos, que é a tecnologia dos semicondutores. A China, neste momento, para desenvolver a tecnologia dos semicondutores, ela importou de Taiwan cerca de 1/5 dos engenheiros de Taiwan para ultrapassarem a curto prazo o boicote que a China, que os Estados Unidos, estão a fazer na área dos semicondutores à China. Pelo contrário, neste momento, os Estados Unidos poderão ter uma vantagem estranhamente decisiva e até de certo modo inesperada. Foi agora anunciada um passo enorme na obtenção da fusão nuclear. E a fusão nuclear é, no fundo, a decomposição do núcleo atómico, é a fusão
do núcleo atómico, algo parecido com aquilo que se passa dentro do Sol e que poderia dar uma energia sem limites e extremamente fácil e não poluente. Ora, se o conseguir, e neste momento os Estados Unidos deram um passo decisivo no que toca à fusão nuclear, se o conseguir, terá uma vantagem competitiva a nível mundial. Mas noutras áreas, nas áreas dos meios de comunicação, particularmente dos telemóveis, dos computadores, embora ainda não nas redes sociais, a Google, o Facebook e outras redes sociais têm de longe uma prevalência a nível mundial que a China não consegue ter, mas a China estará a caminhar. Será difícil retirar os Estados Unidos dessa prevalência, mas a China está a caminhar para combater os Estados Unidos nessa área. Há também uma outra área decisiva em que a China está a apostar. E essa área decisiva é a área do yuan digital. A Europa já percebeu isso e está a tentar acelerar a instauração do euro digital, mas os Estados Unidos ainda não o perceberam bem e estão atrasados na instauração do dólar digital. O dólar é uma moeda extremamente frágil neste momento, depende muito das trocas a nível mundial e a partir do momento em que as trocas se fizerem digitalmente, o yuan digital irá ter uma importância decisiva a nível mundial, se for a primeira grande moeda digital a circular no mundo. Se assim for, definitivamente a América estará derrotada pelos Estados Unidos. Claro que temos de atender também à própria população. Neste momento, e face aos ataques económicos dos Estados Unidos, o próximo plano quinquenal aposta sobretudo no aumento do consumo interno. A China será cada vez mais uma sociedade do consumo. O poder de compra dos chineses irá aumentar enormemente nos próximos 5 anos. E cada vez mais nós iremos ter turistas chineses a vir a Portugal e a espalharem-se pelo mundo, porque o poder de compra dos chineses vai aumentar muito de acordo com o próximo plano quinquenal. Tudo isso é uma vantagem muito grande da China que os Estados Unidos não irão conseguir ultrapassar, porque, infelizmente, a esmagadora maioria da população americana vive muitos na pobreza e muitos também ainda na miséria. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, no Instagram, noutras redes sociais, repetindo o meu pedido para que partilhem, que coloquem gostos, sobretudo para que subscrevam o canal da radiotransforma.net no YouTube. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.